Para iniciar, pessoal, vocês sabem que o Pergamo ele funciona melhor no Mozilla. Então, tem algumas funções que ele não funciona direito no Chrome nem no Edge. Então, o Mozilla ele se adapta melhor a algumas questões do Pergamo. É, naquele levantamento realizado, teve uma questão sobre série, né? Que o título da série, as pessoas estão cadastrando o título da série como título. Então, eu resolvi trazer um exemplo aqui, que, na verdade, o título da série é o título do livro. Então, para justamente exemplificar. E é o Trono de Vidro. Então, primeira coisa, qualquer catalogação, pessoal, é fazer a busca para verificar se o livro já não está cadastrado. Então, eu coloquei aqui Trono de Vidro e vou pegar o primeiro volume da série, que é esse do acervo 444.713. Então, com o acervo aberto, pessoal, a gente tem que checar todas as informações antes de começar uma catalogação. Então, eu tenho o livro em mãos, aí eu vou primeiro checar se o ISBN é o mesmo, se o tradutor é o mesmo, a data de publicação, a quantidade de página. Então, estão todos iguais? Então, eu vou passar para a inserção desses dados, dos dados do meu livro para o Pergamo. Então, nesse caso aqui, eles são iguais. Então, eu vou começar desde as informações iniciais. E aqui eu peço atenção que eu tenho visto vários acervos que o campo líder, ele anda muitas vezes sem nenhuma informação. Então, ele é importante ser preenchido, tá? Porque ele alimenta alguns relatórios. Eu não sei dizer quais são os relatórios agora no momento, mas ele alimenta alguns relatórios. Então, é importante estar ele preenchido. Vou selecionar minha classificação, que no caso aqui, ele já está aqui, ó, na CBD 23ª, vou incluir o campus Rio Preto. Aqui eu peço atenção que teve caso de, quando vai catalogar, a situação do acervo, ela sempre tem que estar em normal. Se estiver, por exemplo, excluído, suspenso ou em pré-catalogação, em alguns relatórios não vai aparecer. Um deles é o inventário. Então, se tiver algum acervo em pré-catalogação, ele não vai constar no inventário. Se tiver algum acervo excluído, ele também não vai constar no relatório de inventário. Então, é importante que o acervo sempre esteja na situação normal. Outra informação que a gente vai sempre checar é o campo 8, né? Então, aqui que a gente colocou seguir a data de copyright. Então, a data de copyright desse livro é 2013, o local de publicação é do Rio de Janeiro. Então, para quem às vezes não sabe a sigla, né, bem na lupinha e digita Rio de Janeiro, que ele já vai aparecer e seleciona. Eu costumo colocar, assim, se a obra é ilustrada, se não é, se ela tem retratos, gráficos, então assim, é interessante pôr. No caso, essa obra de literatura não tem. Na verdade, tem ilustrações, então vou colocar aqui ilustrações e desmarcar sem ilustrações. Qual o público que se destina? Um público geral, qualquer um pode ler esse livro. Uma outra informação, data, tipo de data, data de publicação e copyright, seleciona. Aqui, em ficção, é um romance, então, se for uma crônica, né, você pode colocar aqui em contos, uma poesia, você classifica aqui nesse campo 8. E aqui, informação biográfica, é aquela informação que geralmente tem no final do livro, no começo, nas orelhas, né? Então, contém uma informação biográfica do autor. Clique em gravar.
O ISBN, vou confirmar se os dados estão corretos, se ele é um ISBN 10 ou 13, se tiver o 10, duplicar o campo e inserir o outro ISBN. As informações de código do idioma e o idioma original, o primeiro é o código que está a obra que temos em mãos. Então, no caso, é em português. Se for um livro que é em inglês, você não vai deixar português. Então, sempre tomar esse cuidado. E o idioma original é o idioma da língua de publicação. Eu vou inserir aqui minha classificação, então vou duplicar o campo 90. O meu exemplar, ele dá 31ª edição. Então, vou colocar essa informação aqui, nesse campo C. E aqui, eu tenho visto algumas ordens diferentes. Então, caso vocês precisem ordenar o campo, vocês apertam F4, né? Ele vai abrir, vou fechar aqui de novo. Posiciona o cursor no campo que você quer ordenar. Aperte F4, ele vai abrir essa sobretela e coloca a ordem que você quer. Então, por exemplo, eu posso desmarcar todos e marcar tudo na ordem que eu quero. Eu quero que o campo C apareça depois da biblioteca. Então, biblioteca, depois o campo C. Eu clico em gravar, as informações continuam, só que a ordem do campo está diferente. Então, precisou ordenar o campo, F4, e aí você ordena ou muda a numeração. Você pode clicar ou mudar a numeração sequencial. Clique em gravar. Aí o autor. Gente, o autor, muitos já têm na base. Então, quando não tem um autor, você vai buscar. Então, por exemplo, Sara Mas, né? Então, ela já tem aqui, é só selecionar. Se você, em vez de selecionar e dar um Enter, você vai criar um novo autor. Então, seleciona o que está para poder carregar na tela. Eu vou colocar o título original, o idioma da obra. O idioma da obra é o idioma da obra que você tem em mãos, então não é em inglês. Ouvi alguns acervos está escrito em inglês, né, e é português aqui no caso. O título, o autor, no subcampo C. A tradução, pessoal, é assim. O que está na página de rosto você vai transcrever o que está na página de rosto. Então, tradução, se tiver 2 pontos, você vai por 2 pontos, se tiver tradução D, você vai colocar tradução D, se não tiver nada, não é nada. Aqui, no caso, são 4 tradutores, então, tradução Bruno Galiza e a expressão é Tial. Se tiver revisor, você vai pôr um ponto e vírgula e colocar o revisor. O local de publicação a mesma coisa, já existe, a maioria dos locais de publicações já está no Império, então eu vou colocar aqui, ó, estava Rio de Janeiro, mas se você apagar e colocar Rio de Janeiro, ele já vai buscar os Rio de Janeiro que tem cadastrado. Então, seleciono. A editora, a mesma coisa, a maioria já está cadastrada. Então, no caso da Record, já tem uma cadastrada e tem outras tantas. Então, geralmente é a primeira. A data. Como a gente acertou, vai ser a data de copyright. A data de copyright desse livro é 2013. Então, vai ser o C, precedido da letra C, 2013. O número de páginas é o número de páginas impresso. Então, se tiver páginas no final sem estar numeradas, não é para somar, é só para colocar o número que está impresso ali, explícito, tá? Porque isso pode confundir uma catalogação do outro colega. Aqui o tamanho do livro e o campo 490. Esse campo é o campo A e o subcampo V, geralmente, a não ser que se tenha série e subsérie.
Então, nesse caso, o título do livro também é o título da série. Então, Trono de Vidro. O volume, aqui, gente, é V. Quando for parte, vou apertar o F4. Eu quero colocar, vai ter série e subsérie. Então, é A, o V, né? Depois você vai colocar, peraí, o B, depois o N, tá? Então, é essa sequência que você coloca quando tem uma subsérie. Quando é série, outra questão, é importante colocar série ou obras com volumes. Colocar a informação do conteúdo, que é o campo 505. Então, se não tem campos, é sempre assim, F4, digita o número do campus que você quer, seleciona a categoria, que é o subcampo A, e clique em gravar, que ele vai gravar novamente, mas se não preencher, na atualização do acervo, ele é apagado. Então, por exemplo, aqui o volume, o conteúdo, vai ter o nome do volume 1, 2, o 3, e aqui eu vou fazer um parênteses. Eu vi aqui, volume 7, Torre do Alvorecer. A série que eu tenho aqui na biblioteca vai até o volume 6. Aí eu pesquisando, vi que foi lançado outros 2 livros, com essa Torre do Alvorecer e acho que a Lâmina da Assassina. Só que eu não sei se esse volume 7 é realmente um volume 7 ou seria uma série da série, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho um livro aqui que eu trouxe, que algumas bibliotecas possam ter, que, por exemplo, é Os Garotos Corvos. É uma série de 4 volumes. Só que no box, que aqui foi comprado o box, veio um livro, um livreto, na verdade, que se chama Opala, uma história da saga dos corvos. Então, é um livro de contos dessa saga, só que ele não é um volume da série, né? Então, esse é um caso. Tem um outro caso aqui, que compramos um box, que é do autor Holly Jackson. E aí tem o livro Boa Garota Nunca Mais, Boa Garota Segredo Imortal, o Manual de Assassinato para Boas Garotas, e veio junto esse prelúdio da série, que é o nome Jogo Fatal. Então, ele é da série, ele, assim, ele é da série, mas não tem volume. Então, tem que tomar cuidado de, na hora de colocar essa transcrição do conteúdo, colocar de forma correta. Ele, por exemplo, esse daqui, ele vai entrar na série, só que ele não tem um volume, né? Então, ele não pode estar escrito lá V.1, porque ele é um prelúdio, seria antes de iniciar a série, apesar de ter sido lançado depois. Então, essa transcrição do conteúdo, a gente tem que se atentar a isso também. Então, aqui eu não vou apagar porque eu não sei, né? Tem que consultar as bibliotecas que tem para ver se realmente essa informação é da série ou não, tá? O volume 7. O campo 520, que é o resumo, e nas notas locais, a gente vai começar a colocar a informação da edição. Então, vocês viram aqui que não existe o campo 250, que é o campo da edição, e todas as informações do campo 250 eu passei para o campo 590. Então, peguei todas as bibliotecas que têm esse livro, verifiquei quais são as edições delas, os anos, e passei aqui para o campo 590. Então, fui colocando as informações uma por uma. E aí eu vou acrescentar do campus de São José do Rio Preto. Aqui é só uma outra informação. Vocês sabem que aqui no canto direito tem a pontuação. Essa pontuação
nem sempre está correta, então precisa ter uma atenção. Então, por exemplo, aqui nas dimensões, CM ponto, porque senão não vai aparecer lá na busca do usuário. Aqui é um tracinho. Tá? E aqui a mesma coisa, no campo 90, tem que ter um pontinho no final, senão ele não aparece na pesquisa do usuário. Eu vou colocar o assunto, ver se checar se o assunto está ok. Gente, a maioria dos assuntos, principalmente literatura, já estão cadastrados, então não precisa ficar cadastrando novamente. É aquela questão, começa a digitar e seleciona. Se apertar o Enter, ele vai gravar um novo assunto. Tem as informações dos autores secundários, que no caso são os tradutores. Essas informações aqui não vão aparecer para o usuário, assim, como na referência. Ele vai constar no registro, mas ele vai visualizar no registro completo, mas não na forma da referência. Como já está, eu não vou retirar essas informações. E aqui, uma outra ponto que é importante é o campo 830, que é a entrada secundária de série. Nessa entrada secundária, toda série que for cadastrada, é importante fazer essa entrada para poder, na busca do usuário, recuperar pela série também. E aqui um ponto que é importante é assim, todos esses campos que em amarelo é a mesma coisa. Já está cadastrado. Então, ó, por exemplo, dono de livro, ele já vai buscar, ele já está cadastrado. Se apertar o Enter, ele não vai selecionar, ele vai criar vai duplicar. E aqui, porque tem que ser o V. O V ele vai aparecer na pesquisa do usuário com o número da série na frente, tá? Então, o N deixa para a subsérie, quando houver. Tá? Então, o V, ele vai deixar na pesquisa do usuário, além de ser a designação do volume da série, ele vai deixar na pesquisa do usuário a ordem da série, tá? Então, volume 1. E aqui é a imagem da capa, que eu não vou alterar. Eu posso gravar agora, para não perder essas informações, mas se eu quiser vir já direto nos exemplares e cadastrar esse exemplar, ele não vai apagar as informações, tá bom? Então, eu vou colocar a informação aqui do meu exemplar. E uma questão... Então, preencher as informações. E aqui, no volume, eu vou colocar o volume, porque é uma obra seriada, é o volume 1. Se eu não colocar aí essa informação, eu vejo aqui que tem bibliotecas que não usam. Bom, às vezes coloca lá no número de chamada. Se colocar no número de chamada, você não põe aqui na informação do exemplar. Se colocar na informação do exemplar, não coloca-se no campo 90, porque ele vai duplicar. Essas informações vão aparecer duplicadas na hora de emitir a etiqueta, tá? Então, aí vai colocar o volume. E, vamos supor, se ele fosse uma reimpressão, eu gosto de colocar a informação da reimpressão aqui no volume. Se eu tenho 5 exemplares, cada um de uma reimpressão, eu posso diferenciar essas reimpressões no exemplar, colocando a informação nesse campo de informação adicional. Bom, vou preencher só isso, vou inserir. Ele já me deu o exemplar aqui. Vou voltar aqui na descrição
posso dar uma outra checada, mas vou atualizar o acervo agora. Por que é importante atualizar? Para que essas informações sejam, apareçam no usuário. Aí ele vem com geralmente essa caixinha para confirmar. O campo 90 já existe em outro acervo. Deseja consultar o topográfico? Então, se você não tem certeza que seu número de chamada é igual, já tem no seu acervo, para evitar que vocês emitam uma etiqueta, colhem no livro, depois chega na estante, já existe aquele livro com a mesma etiqueta, você consulta o topográfico. Então, você vai selecionar a sua unidade, no caso, vamos colocar em o preto. Vou tirar a edição daqui e vou clicar em mostrar para ver o que ele me mostra. Ó, ele não apareceu nenhum, ou seja, às vezes ele dá essa informação porque ele está comparando com outras bibliotecas. Às vezes outra biblioteca tem um topográfico igual, outras, ou pode ser que o topográfico esteja coincidindo entre as bibliotecas, não na mesma biblioteca, mas é só consultando. Não tem igual, vou clicar em atualizar de novo, porque não atualizou. Vou colocar não agora. E a atualização concluída. Se aparecer alguma mensagem, a biblioteca 52 não está cadastrada, significa que ou ela não está aqui nas informações iniciais, ou ela não está aqui no campo 90. Então, aí precisa estar nesses dois campos para o acervo ser atualizado, certo? Então, eu vou fazer uma consulta aqui, plano de vidro, para checar se apareceu alguma coisa errada, alguma coisa, e também no terminal do usuário. Eu acho interessante sempre consultar. Porque algumas coisas só aparecem nessa tela, tá? Não aparece para a gente. Então, o livro, ó, o plano de vidro está aqui. Vou ver dos exemplares, vai mostrar todos, incluindo do meu campus. E também a questão do MARC, ele vai vir o cadastro completo se a pessoa consultar, incluindo os tradutores aqui, ó. Então, ele aparece nessa parte aqui da consulta. Então, pessoal, esse é um caso. Então eu quis trazer para vocês esse caso do plano de vidro, que é o nome do livro, nome da série, e aí, se a gente for pegar os outros volumes, então, por exemplo, Coroa da Meia-Noite, vou pegar esse registro, vai ficar, ó, Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite como subtítulo, porque o livro, o que está em destaque é o nome o primeiro nome, Trono de Vidro. E aí, para ajudar na recuperação, você pode colocar um campo 246, que é do título variante, porque aí você começa com Coroa da Meia-Noite. Assim, na hora que a pessoa, o usuário for pesquisar, ele também vai localizar por Coroa da Meia-Noite, porque a pesquisa do Perglo, às vezes, ela falha se tiver só no subtítulo, né? Então, você pode colocar um título variante aqui no caso. E as outras informações seguem da mesma forma, tá? A nota de conteúdo, as informações locais, a série, tá? E é o mesmo processo para os outros volumes. Até aí, tudo bem, pessoal? Ô, Dani, quer responder as duas perguntas dessa parte? Sim. Ó, a Luísa perguntou assim, no 830, repetir as informações do 490? Sim, repete. Porque, nossa, vi que a transcrição está ativada. Repete porque a 830, ele é um campo de desdobramento.
Então, você vai recuperar. Se você pegar uma ficha catalográfica, não vai aparecer título, depois das palavras-chave, título, 2, série, né? Então, ele é um desdobramento da série, é uma forma de fazer que a gente fala, uma remissiva para poder recuperar aquela informação da série. Quando existiam aqueles catálogos manuais, era assim que se fazia, né? Então, tinha que fazer o desdobramento da série. E aqui, no caso, é para facilitar na recuperação do usuário. Ele vai recuperar pela série? Vai. Mas se você colocar no 830, então eu vou fazer uma pesquisa aqui no campo, aqui na OPAC do aluno, pela série. Então, coloquei plano de vidro. Ele vai aparecer 10. Então, a série tem 10 livros, aqui nessa pesquisa. E aí eu coloco aqui, ó, ele vai aparecer todos os livros daquela série. Se o livro não tiver, se o aluno buscar pela série, então ele vai buscar, ele vai localizar todos. Se tiver só no campo 490, ele não pode não localizar. E aquela informação do V no campo 830 é para aparecer esse número aqui na frente, ó. Número 1, 2, 3, então ele já traz a ordem, a sequência do livro na pesquisa do usuário. Certo? É isso, Dani? Isso assim dá 830, sim. Tá, aí a Grace fez uma pergunta. O uso da caixinha de pontuação que aparece do lado dos campos, elas devem ser preenchidas? Olha, se o acervo ele é novo, você está criando um acervo, ele vai gerar automaticamente ao atualizar o acervo. Agora, no caso aqui, eu estou acrescentando uma informação, né? Então, é bom checar. Por exemplo, vou pegar o livro, o volume 2, tá? Vou voltar aqui na tela. O volume 2, ele tem aqui, Coroa da Meia-Noite. Então, se porventura, na hora que estivesse cadastrando, ele estivesse assim, Coroa da Meia-Noite como título principal, e eu visse que o título principal é Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite é o subtítulo, eu vou tirar aqui para vocês verem, tá? Se estivesse assim, então, se o título fosse Coroa da Meia-Noite, ele está aparecendo 2 pontos aqui, né? Então, eu vou tirar e colocar a barra. Então, vou atualizar e deixar ele assim, para vocês verem. Então, na OPAC do aluno, ele vai aparecer Coroa da Meia-Noite, ponto, porque eu coloquei a barra. Agora, não é isso, eu vou colocar, acrescentar o subtítulo. Então, olha, aproveitando. Então, cursor sobre o campo, que você vai acrescentar um campo novo, F4, vou selecionar o campo B, apagar o 4 e colocar o 2, para ficar na ordem, tá? Senão o subtítulo vai depois na indicação de responsabilidade. Gravar. Eu vou tirar o Coroa da Meia-Noite do de cima, vou passar para o subtítulo. Se eu não mexer aqui na pontuação, vou mostrar para vocês como é que fica. Ó, Trono de Vidro / Coroa da Meia-Noite. Porque é um acervo que eu mexi, ele não foi salvo de primeira. A primeira vez que você atualiza o acervo, ele vai vir com a pontuação toda correta. A partir do momento que você acrescenta um campo ou tira um campo, você tem que se atentar a essa pontuação, porque aí ficou outra barra aqui embaixo. Então, aqui eu tenho que tirar a barra e colocar 2 pontos, porque estava atualizado da outra vez. Entenderam a questão da pontuação? Uma vez que você mexe no campo, você tem que checar se a informação
ficou correto por conta dessas mudanças, de acrescentar ou não, ou acrescentar ou tirar algum campo do acervo. Certo? Certo. Aí a Luciana perguntou sobre os indicadores, que ela fica em dúvida no campo 246. Tá, então os indicadores, eu acabei pulando mesmo, isso foi um lapso. Então, assim, vamos nos indicadores. Essa é uma outra informação muito importante. O indicador 1, deixa eu até ver isso daqui. O indicador 1, assim, você clica sobre ele, né? F12. Ó, se você colocar 0, nenhuma informação ou exibição na tela. Ou 1, quando essa informação é exibida na tela, nesse caso. Então, cada indicador, você vai colocar você tem que apertar o F12. Nesse outro, que todo mundo sabe, os caracteres a serem desprezados. Então, nesse caso, não tem. Mas, por exemplo, se fosse começasse com D, aquele THE, então não é 3, é 4 caracteres, porque inclui espaço. Então, assim, são os artigos e numerais, né? Os artigos indefinidos e numerais que são desprezados. Eu vi um livro esses dias que começava com D, não era esse livro, mas vou citar esse título. De repente, nas profundezas. O D, ele não é um caractere a ser desprezado. Então, o D se mantém, né? Quando começa com ao, não é caractere a ser desprezado. Quais são? É o A, o as, os, uma, são os padrões. E aqui, no subtítulo do variante, é a mesma coisa, né? F12, se vai gerar nota ou não, secundária. Então, vamos supor, eu quero que gere uma nota secundária para recuperar o título, variante. Então, a gente tem muitos casos de livros com numerais. Então, por exemplo, Amor na Quinta Avenida, de Nova York. Né? Então, você vai ter o título é 5TH, né, que é essa transcrição do livro, mas você pode fazer um título variante escrevendo quinta, para poder, porque você não sabe a forma como o aluno vai recuperar. Então, você vai gerar uma nota secundária, ou não gera, dependendo do caso. E aqui, o outro indicador, então, qual que é a diferença? Tem um título paralelo, eu vou dar um exemplo, que eu peguei esses dias. O lado feio do amor. Então, o Ugly Love é um título paralelo. Ele estava como um título, né? Mas ele pode ser um título paralelo. O título da capa, quando tem o título da capa é um e o título da folha de rosto é um pouco diferente. Então, você vai colocar o par. Quando ele não se encaixa nisso daí, pode ser um outro título ou um título diferenciado. O título diferenciado é essa questão quando você usa os numerais. São os principais que a gente usa, que é o título paralelo, quando tem o igual, né? Geralmente o igual na frente. O diferenciado, quando tem geralmente os numerais. Outro título, quando não se encaixa nisso, o título da capa, quando o título da capa é diferente do título da página de rosto. Certo, Luciana? Dani, as meninas estão pedindo para você aumentar um pouquinho, dar um zoom na tela, por favor. Vamos ver se eu consigo aqui. Ô, Cezira, verifica o seu microfone, por favor. Qual a parte da tela que vocês querem? É do Pérgamo, gente? Escreve no chat para mim, é do Pérgamo. Ficou bom? Cadê? Maiara, Grace, que tinha pedido para aumentar. Melhor assim? Tudo bem com esse livro, pessoal? Eu ia passar para vocês como é que faz uma importação. Se não tiver mais alguma pergunta, ia passar como é que faz uma importação de acervo.
A última da Carolina. O volume insere no 245? O volume, não. Só se ele fizer parte do título, mas geralmente o volume ou é no exemplar, ou na série, quando é na série, mas no título é quando faz parte do título, você coloca o volume. Às vezes, pessoal, tem uma outra questão, para auxiliar o usuário. Então, vou dar um outro exemplo. Aquele livrinho dos Fundamentos de Matemática Elementar. Então, às vezes, facilita estar a numeração no volume, porque o aluno fica mais fácil para o aluno localizar o livro que ele quer. Então, aí parte um pouco do bom senso, quando às vezes você vê um volume no título, tá? Então, mas para a questão da facilidade. Porque cada caso é de um jeito. Se está no título, vai no título. Se não está no título, mas é uma forma que vai facilitar a procura do livro pelo aluno, aí você coloca, que é o caso desse fundamento de matemática elementar. Respondeu a pergunta? Mais alguma? Sim, só essa, Dani. Podemos prosseguir. Tá. Então, agora eu vou fazer uma importação. Acho que alguns já sabem fazer, mas eu vou passar para aqueles que não sabem. Vou importar da BN, que eu gosto de importar, quando vou importar, eu prefiro usar o catálogo da BN, que é muito mais consistente. Nada impede que vocês utilizem outros catálogos, né, de outras bibliotecas, ou do Pérgamo mesmo, né, da rede Pérgamo, não tem problema. Então, eu vou usar o livro dos sonhos. Então, eu vou aqui no terminal da BN, vou colocar aqui, buscar pelo título, que vai ser mais rápido. Deixa eu ver aqui. Bom, achei ele, o livro dos sonhos da autora Nina George. Eu vou abrir o cadastro dele na Biblioteca Nacional. Ele vem geralmente nessa tela. Deixa eu ampliar aqui. O que vocês vão fazer para importar os dados bibliográficos aqui no caso? Você vem nessa marca aqui, Mark Tags. Eu vou copiar toda essa estrutura aqui do Mark Tags. Vou dar um Ctrl C. Eu vou pesquisar, né? Eu tinha pesquisado, ele não estava aqui, vou pesquisar de novo. Sempre pesquisando, pessoal, porque às vezes, ó, ele já está aqui, ó. E ele não estava. Então, vou pegar um outro. Então, ó, ele já está aqui, eu vou fazer de um outro. Vou fazer, deixa eu ver esse daqui. Ó, esse outro que estou procurando não tem. Então, eu vou lá na Biblioteca Nacional de novo. Olha, o livro que eu tenho, ele é uma segunda edição de 2019. No caso aqui, na Biblioteca Nacional, não tem a segunda edição, mas eu vou copiar o acervo mesmo assim. Vou pegar essa edição de 2005, tá? Já está na Mark Tags, porque eu estava na tela anterior. Eu vou copiar.
E aí, vou voltar aqui para o cadastro. Como que eu faço a importação? Vocês vão no mais, vão selecionar importar dados, importação de dados MARC, não, eu vou escolher aqui, ó, importação de dados MARC, vou escolher bibliográfico, dá para importar os dados autoridades da mesma forma, tem essa forma aqui de importar ISO 2709, mas eu nunca fiz, não sei fazer, mas, assim, se precisar, eu posso ver de como faz, mas eu recomendo fazer via importação dados MARC, porque o dados, importar ISO, ele tem a ver com, às vezes, tem uma opção aqui, ó, copiar ou salvar, acho que é esse daqui, salvar. Então, você tem que salvar, tipo, em um TXT, se não me engano, para poder fazer importação. Aí você pode fazer importação de vários ao mesmo tempo. Só que, quando você faz de vários ao mesmo tempo, se você não fizer no dia, aquele acervo vai ficar incompleto. E se você demora uns dias depois, esquece que já fez importação, então já vi alguns casos, no mesmo acervo ser importado várias vezes, porque em dias diferentes, né? Então, faz um por um, que acho que é mais recomendável. Então, bibliográfico. O segredinho aqui na linguagem de computação, de programação, você sempre tem que ter um início e um fim numa linguagem, para a máquina entender que tem um início e um fim. Então, aqui a gente vai colocar, vai abrir o sinalzinho, que aqui é bem simples, escrever início, copiar o campo, e no final vou colocar fim. Então, isso é obrigatório ter, senão ele não vai importar, ele vai dar erro. Tá? No caso, vou importar do jeito que está. O que eu costumo dizer, o campo 8, às vezes eu já excluo, porque ele sempre vem errado, ele vem tudo bagunçado, mas vou importar para vocês verem como é que fica. Então, vou importar desse jeito, vou clicar aqui, gravar dados. Ele já deu a informação, ó, 92, número do acervo, 92584. Se você perdeu essa mensagem, for lá gravar de novo, ele vai ficar duplicando, ele não vai abrir o acervo. Então, você anota o número e fecha, e vamos lá no acervo que ele importou, do 92584. Então, ele está aqui importado, os dados básicos, né? Então, começando do começo, né? Então, é livro, vou informar o campo líder, um registro novo, é material textual, é monográfico. Aqui, por exemplo, se for periódico, é periódico, né? Então, sempre se atentando ao tipo de publicação. Artigo, codificação completo, e a ACR, ok. Está normal, o tipo de situação do acervo. Vou colocar minha classificação. Então, aqui, ó, no campo, o 3, eu não vou deixar em branco, mas se ele não preencher automaticamente, a gente vai deletar ele. O campo 8, tá vendo? Ó, ele veio todo bagunçadinho, né? Não veio as informações. Então, por isso que às vezes já excluo lá na importação. Então, eu vou excluir ele aqui, que é mais fácil. Apertar o F4, digitar o número 8, selecionar e colocar em gravar, peraí. Gravar. O ISBN, deixa eu confirmar aqui. O ISBN é outro, mas vou duplicar aqui só para vocês verem. Ele é quase parecido, né? Mas Ó, o campo 8, então, eu coloquei aqui. Vou colocar a data de copyright.
Pelo que eu ouvi da biblioteca, do que foi importado, gente, algumas informações não batem. Então, a segunda edição, ela tem dados diferentes da primeira, né? Então, por exemplo, a minha tem 318 páginas, aqui já falo que é 250, né? Então, então, de qualquer forma, é outro livro. Então, a data da edição, então, vou colocar aqui a data da edição, né, de copyright dessa edição, que é de 2019. Por que eu não vou colocar 2000? Que é a data anterior, porque a primeira edição para a segunda edição tem diferença, né? Então, a primeira edição, quem tiver lido a primeira edição, não vai poder cadastrar nesse acervo, porque não vai bater a quantidade de páginas, né? Então, aí seria um outro registro. É 2019, local de publicação. Gente, eu sei de cor, mas vou fazer o passo a passo, né? São Paulo, para ele recuperar. O livro não é ilustrado, é para o público geral, que é uma literatura, é a data de copyright, é um romance, e o livro contém informação biográfica do autor. São essas informações que eu vou alterar. Se é livro técnico, gente, se tiver índice, aí você informa que tem índice presente, tá? Gravar. Aqui no campo 40, eu copiei da BN, só que aí quem transcreveu foi aqui, foi o meu campus. O livro está em português e o livro ele é em tradução do hebraico. Então, aí vai mudar, não é mais em inglês, vai ser uma tradução do hebraico. A edição, a classificação que estou usando é da 23ª edição. Cadê meu? 89243. Aqui, vocês estão vendo que começa com D, né, o complemento. Eu vou ordenar esse campo 90. F4, eu não uso D, porque se eu usar o D não cabe na minha etiqueta. E aí eu posso fazer assim, A, B, C e 8. Que ele coloca na ordem que eu quero. Coloquei minha classificação. Esse campo não precisa, vou deletar. Aí aqui no autor veio em vermelho. Por quê? Ele é uma importação, mas não significa que não existe esse autor no nossa base. Então, o que a gente vai fazer? Vai procurar se ele não está, ó, ele já está cadastrado. Então, vou selecionar o cadastro mais completo, que é o de baixo. Então, na hora que você seleciona, ele já sai o vermelho, já vem de forma correta. O título original, deixa eu ver se é transcrito. Dá para escrever aqui. O livro está em português. O título é Conheci uma Mulher, é isso mesmo. O autor, tradução está correta, só vou corrigir essa pontuação que não se põe aqui. Não tem título variante. Aqui na edição, eu vou deixar em branco, porque a gente está cadastrando as literaturas sem constar edição. Então, tem que prestar atenção na data de publicação e nos demais elementos. São Paulo, vou selecionar São Paulo, ele tira o vermelho. Companhia das Letras é o mesmo. E aqui é 2019. Quantidade de páginas: 318, 21 centímetros. Não tem série, então não vai série.
Tradução do original em hebraico é uma informação interessante deixar. Não tem, deixa eu confirmar, bibliografia. Conteúdo também não tem. A nota de resumo. Sim, vou deixar em branco para não delongar muito, mas você pode copiar. Eu copio da internet. Quando não tem, aí eu digito, mas geralmente é da internet. E aqui coloco, vamos ver se vai ter aqui. Não tem. Ficção hebraica. Então, ficção hebraica, selecionei o assunto. Peraí. Na verdade, é ficção israelense. O tradutor é o mesmo. Informar aqui, tradutora. Não tem entidade secundária. E aqui, eu vou colocar, inserir a página, a capa. Então, deixa eu buscar uma capa aqui. Então, eu coloquei as informações que eu quero, vou vir aqui em vínculo, selecionar a capa, selecionar o arquivo, a capa que eu quero, inserir. E no exemplar, vou colocar as informações do exemplar, que é o fornecedor. Da Poranduba, ou eu sei o número, mas vocês podem procurar. No caso aqui, estou usando esse segundo. O número de patrimônio. Aqui uma informação importante, gente. Tem alguns casos que eu percebi que aqui, ó, patrimoniário não está selecionado. Então, sempre confere se está selecionado, porque se for emitir relatório de inventário, estiver desmarcado, não vai aparecer no relatório de inventário. Aqui, vocês podem colocar se o seu acervo é normal, o tipo de empréstimo, se é consulta, né, vocês já sabem. E essa localização, por exemplo, vocês estão cadastrando, mas vai demorar um pouco para esse livro ir para a estante. Então, vocês podem deixar em preparo técnico e depois vocês fazem a mudança de uma vez de todos os livros que você for para a estante antes de só ler o exemplar, que ele tem um caminho correto para fazer essa mudança. Então, quem quiser, depois a gente pode explicar como é que faz. Clicar em inserir, inseriu ali o meu exemplar. Aqui, gente, essa quantidade, teve um dia que eu estava conversando com uma pessoa e ela falou que quando tinha mais de um exemplar, ficava cadastrando, assim, indo rapidinho, inserir para dar a quantidade. Você coloca a quantidade que você deseja. Então, se é 10, você coloca o número 10. Se for 5, você coloca a quantidade do livro que você está cadastrando. Então, não precisa ir um por um. É a quantidade que você tem em mãos. Bom, feito isso, eu vou atualizar o acervo. E aí vou fazer uma pesquisa para ver como é que está esse cadastro. Sempre bom fazer para ver se não apareceu nenhum erro. Ó, apareceu o cadastro, né?
não tem nenhuma informação que esteja errada, então está cadastrado esse livro via importação, né? Não é difícil, é o mesmo processo, só que aí agiliza quando são acervos que tenha bastante informação, né? Livros com série, alguma outra informação complementar, quem agiliza nesse aspecto, não tem que ficar digitando tudo, mas tem que conferir todos os dados que foram ali importados, porque no caso importei uma edição a primeira edição de 2000 e o livro é uma reimpressão de 2005, e eu tenho a segunda edição, então algumas informações não estão, não coloquei. Aqui, gente, aqui eu esqueci de falar que, no caso, meu livro é da segunda edição, né? Então, eu tenho que colocar o campo 590. Eu vou colocar e atualizo. Porque, mesmo que esteja só a minha biblioteca cadastrada, a partir do momento que a gente está adotando cadastrar os acervos de literatura juntos, então, para facilitar que for inserir depois, se tiver o mesmo livro, porque ele não tem que ficar digitando também a biblioteca do campus, né? Então, já está preenchido pela biblioteca de origem, tá? Então, alguma pergunta até aí? Temos algumas. A Mayara foi respondendo alguns, né, aqui no chat também. Mas a Luísa fez uma pergunta, só que eu não entendi. Ela falar novamente do TM. Aí eu não entendi essa pergunta dela. O que é TM? TM? Então, é que ela perdeu uma parte da explicação, mas como vai ficar gravado, depois ela consegue voltar e assistir, né? Acho que para a gente ir para frente, tá? Então, Luísa, vai ficar gravado e aí você consegue voltar e assistir essa parte, tá bom? A Luciana só falou, fez um comentário, né, que com o TXT ela consegue editar o 8, né, o 08, e fica certo na hora de subir para importação. E a Etienne perguntou que quando ela faz a importação, ocorre um erro de parágrafo não numérico. Como resolver? Olha, eu nunca vi esse erro. Na hora que der esse erro, você tira um print, envia, porque às vezes pode ser que aqueles campos de pontuação tenha alguma coisa escrita, alguma informação que não é condizente com o campo. Geralmente é com o campo de pontuação. Então, às vezes, pode ser isso. Então, pode me passar depois, que aí eu tento ver o que é. Mas eu já vi alguns casos, mas não dá nesse erro não numérico. Mas era nesses campos da pontuação do lado direito. São só essas. Bom, já está se estendendo um pouco, mas eu queria trazer mais uma outra informação, se tiver tudo bem para vocês. Por mim, tranquilo. Nessa questão da unificação dos acervos de literatura, eu tinha feito vários testes antes, né? Assim, eu tenho um conhecimento do Pergamo, mas eu não domino, né? Tem muitas coisas do Pergamo que eu não sei. Eu vejo o manual, faço algumas consultas também. E aí, eu fui cadastrar, semana passada, um livro, aquele livro É Assim que Acaba, da Colin Hoover, né? Então, eu vou trazer para vocês, porque pode ser que aconteça com vocês. Então, se a gente for usar essa unificação dos acervos de literatura, a gente tem que pensar nessa
questão que apareceu nesse caso aqui. Eu tenho 3 livros dele, cada um é de uma edição. Só que o Pérgamo, ele, na hora que você vai gerar, informar o campo 90, eu vou entrar no registro dele. Então, na hora que você vai gerar o campo 90, colocar a informação do campo 90, o Pérgamo ele vai buscar as informações para a emissão da etiqueta do primeiro bloco, esse primeiro bloco que está aqui, ó. Então, o primeiro bloco que tem a sua biblioteca. Eu tenho 3 edições diferentes. Então, se eu colocar 3 blocos 90, cada um com um subcampo C. Então, se eu colocar o subcampo C aqui. Se eu colocar o subcampo C e colocar, por exemplo, tem um livro aqui da 35ª edição, né? Ou se eu vincular aqui junto com o Hortolândia, 15ª, aqui deixar a 40ª, a minha etiqueta, ele sempre vai puxar do primeiro bloco, não importa se eu tenho uma edição vinculada ali junto com o Hortolândia, porque minha biblioteca apareceu primeiro, né, com a edição 40ª. Então, uma alternativa que eu pensei nessa questão da unificação é colocar a informação da edição, nesses casos, quando houver as bibliotecas que houver, na informação adicional. Porque aí ele vai ficar correspondente ao número de patrimônio que você tem. E também uma outra questão é que o Pérgamo ele não deixa você ter 2 exemplares 1, 2 exemplares 2, né? Então, 1, 2, 3. Então, nesse caso, eu coloquei todos os meus exemplares no mesmo acervo, só que a informação da edição ficou na informação adicional. Onde vai aparecer isso na etiqueta? Na frente do exemplar, tá? Então, vai aparecer essa informação na etiqueta, mas em outra posição. E aí vai ficar exemplar 1, 2 e 3, e na frente as edições específicas de cada um. Então, é um caso que pode ser que outras bibliotecas tenham. Eu vi que eu vou ter alguns outros casos, porque são entregas diferentes, né? Apesar de ser, às vezes, o mesmo pedido, o fornecedor entrega em momentos diferentes e pode ser que venha de edições diferentes, né? Então, é uma alternativa que eu acho que assim, resolve essa questão de quando houver, as bibliotecas tiverem essa duplicidade, assim, mesmo livro com edições diferentes para poder deixar no mesmo acervo. Alguma pergunta, gente? Nada no chat. Então, pessoal, era isso. Então, era passar a informação dessa catalogação, assim, passo a passo. E... Então, como não envolve a capacitação em si, sim, a sua percepção do grupo, a gente precisa colocar um empate. Tá? Pessoal, mais alguma questão? A moça do branco. Eu não sei, não entendi. O microfone do Giseldo está aberto. É ele que está falando? Quem é que está falando? Ele está falando aqui no grupo ou é outra coisa? Não, só os seguros da capacitação. Dani, eu acho que é outra coisa. Tá. É que eu não estou entendendo então, parece que ele está conversando com outra pessoa. Então, basicamente, era isso que eu queria passar. Se tiver algumas coisas pontuais que vocês querem me passar depois, eu posso passar, algumas outras informações do Pérgamo, né? A gente pode até pensar em outro tipo de treinamento, mais com dúvidas mesmo, né? Resolvendo
pessoal faz, tipo, aquelas caixinhas, coloca a dúvida e faz um treinamento em cima das dúvidas que forem sendo apresentadas. Mas essa questão da catalogação, pessoal, eu quis mostrar, assim, de como fazer dos livros que a gente já tem, trouxe literatura, para vocês verem como é que faz essa inclusão com essa questão da diferença da edição, tá? Mas aí me coloca à disposição para outros esclarecimentos. Quem que está com a mãozinha levantada? Nós temos 83 polos. Boa tarde, tudo bem? Chegando do campus Avaré. Tá me ouvindo? É um pouco mal, mas eu estou tentando ouvir. É porque o áudio do outro está aberto ainda. Estou tentando conversar com ele aqui, peraí. Onde tiver servidor, que é na capital, provavelmente vocês não sabem, porque as pessoas então, assim, o máximo que eu vou usar de quem está aqui no auditório são 83 pessoas. A grande maioria que não seja da capital. Tá? Como vocês esperam que eu tenha conseguido esclarecer como preencher esse documento? Os escolhidos vão começar a receber e-mails nas próximas semanas com aquela ficha técnica da atuação, tá? Tinha essa dúvida aqui? Ah, tá. O áudio que tá ali. Consegui falar com ele, vai fechar, gente, só um minuto. De capacitação, pessoal, a pergunta do colega já é mais trabalho. De capacitação, das 83 cidades, por exemplo, Petrolina é uma cidade de capacitação. Provavelmente não. Acertadamente, a Flávia vai ter uma demanda de 16 horas, porque a capacitação é sábado e domingo. Infraestrutura, o Samuel vai avaliar setembro. Então, nas 83 cidades de capacitação, muito provavelmente um de vocês vai receber uma sábado e domingo de 16 horas. Acho que ele está tendo uma aula na biblioteca, gente. Ô, Dani, você não consegue fechar o áudio aí? Aqui não dá. Deixa eu ver. Vê aí, não. Deixa eu só ver, eu não braço porque não é de capitão. Quem é mais não é de capitão. É a maioria. Gente, eu não sei mexer muito bem nisso daqui, não. Deixa eu ver. Pronto. Achei. Aí, beleza. Quem estava falando é a Ana, né? Isso. Agora pode, Ana. A gente ouve. Oi, Daniele. Aqui aconteceu uma situação de um título que é cadastrado na nossa biblioteca, que para a gente que atende aqui, a gente consegue localizar. Mas o aluno foi tentar ver como é que fazia a reserva e para ele não aparecia na consulta. O que pode ser essa situação? Você tem o nome do livro, assim, de cabeça para me passar? Era do Capitalismo de Vigilância. Porque nossa página de consulta, ela está com um probleminha, né? Então, a busca por palavra, ela não tem recuperado. Então, sempre eu tenho procurado pelo índice e título, ou série, ou autor. Desculpa, qual que é o título? Capitalismo? Era do Capitalismo de Vigilância. A gente orienta também aqui pesquisar por índice. Olha, aqui pelo índice ele aparece. Então, eu vou tentar pela busca por palavra. Geralmente, a busca por palavra é palavras, assim, essas coisas tem que desconsiderar, né? Tá? Ele recuperou, só usando capitalismo e vigilância. Agora, se eu colocar, vamos ver dessa forma, ele já não vai recuperar, porque tem o do, tem um verbo. Então, a consulta por palavras, né,
Ele vai funcionar se você colocar só as palavras, livro, sonhos, por exemplo, é assim que acaba? Assim, acaba, os numerais, as preposições, isso tem que ser desconsiderado. Certo, mas nesse caso foi feita a pesquisa por índice, e no módulo dele não apareceu. Aí eu entrei pelo meu e já para mim aparecia, da mesma forma que pesquisou o dele. Aí Mas tem pode falar. Mas aí tem uma outra questão nessa busca por índice, tá? Às vezes você coloca, ele tem que estar aparecendo aqui, título, você pesquisa. Se na hora que você for pesquisar de novo, estiver aparecendo livre, aí você tem que atualizar o navegador. Ok. Entendeu? Aí você Depois atualiza o navegador. para ver se deve ter sido isso. Porque assim, por algum motivo, a busca ele volta aqui como se fosse a busca por palavra, então ele vai aparecer livre, então você vai buscar por título, e então tem que aparecer título, só que aqui, por algum motivo, ele fica aparecendo livre. Se tiver livre, tem que atualizar o navegador. Aí eu sugiro dar o Ctrl F5 para limpar o cache, e aí ele atualiza o navegador ao mesmo tempo. Aí faz de novo a pesquisa. Às vezes tem que fazer, a cada pesquisa, dependendo do dia, a cada pesquisa tem que fazer essa atualização do navegador. Ok, então depois a gente vai fazer um teste de novo com ele para ver se regularizou essa situação. Obrigada, Daniele. De nada. E tem uma outra questão, Ana, que está acontecendo bastante, é na hora que o aluno vai fazer reserva. Vai aparecer todas as outras bibliotecas e não aparece a sua. Verifica, nesse caso, se o seu livro tem volume. Porque antes de fazer a reserva, você tem que ir lá selecionar qual é o volume. Isso, não já teve uma aparece na situação também reserva. assim, eu consegui fazer. Então tem que sempre verificar essas questões que são mínimas, mas dá erro na hora da pesquisa final. Porque essa questão do volume, gente, tem igual, eu mostrei aquele livro, assim que acaba. Tem um outro livro, é assim que começa. Mas aí acaba sendo um volume, uma continuação. Então, aqui eu coloquei um volume, tem biblioteca que não colocou. Então, na hora de fazer a reserva, isso fica diferente a tela para o aluno. Então, se ele não se atentar que a biblioteca que ele tem e dele não tem o volume, ou tem e a maioria não tem o volume, então vai ter essa opção aí para habilitar, para conseguir concluir a reserva. Ok, obrigada. Bom, não temos mais nenhuma questão, né? O pessoal está agradecendo, eu também agradeço. Peraí que tem uma mãozinha que levantou aqui no meio. Quem é? É a Michele. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se foi combinado isso, queria saber se vai ser atualizado, sabe aquele guia que está lá disponível no Vida Bibliotecária, com essas informações novas? Pensando na gente quando for catalogar, né? Porque pode ser que a gente esqueça, e nos novos colegas que possam entrar, sei lá. Bom, eu acho que, eu não sei se a Andrea tem acesso, mas eu não tenho acesso a esse guia para editar, mas essa informação dos acervos de literatura, ele já está numa pasta específica para depois, quando for a atualização do manual e da política, né, ser incorporado nesses 2 documentos oficiais, né, mas esse guia eu não tenho acesso, não sei quem que tem para poder atualizar. Pode deixar, Michele, que eu atualizo, mas eu vou atualizar diretamente com o link da pasta, tá? A gente vai colocar lá, atualizo, né, com o documento que a Daniele fez, aí eu coloco o link, a pessoa clica lá e vai direto no documento, tá bom? Da unificação dos livros de literatura, mas até agora ela não disparou no documento de CV como a gente deve fazer as informações. Eu não entendi. Ana estava perguntando como fazer? É unificação ou
Que assim, nós vamos fazer a unificação dos acervos, tá? E os próximos, a Daniele fez aquela documentação de como catalogar o livro quando for um livro que não tem na base, tá? Tá numa pastinha dentro do Drive das bibliotecas, disponibilizado para todos. É isso? Quer que eu responda, André? Pode responder. Ó, gente, aquele documento é uma orientação de como fazer o cadastro das literaturas, mesmo que já exista o acervo na biblioteca. Então, como que você vai... esse mesmo caso aqui que eu dei exemplo, é assim que acaba, né? Tem vários acervos. Qual acervo que você vai escolher para catalogar? Para incluir seu exemplar, enquanto esse acervo não for unificado pela comissão. Selecionar o acervo que está mais completo. Então, o acervo que tem mais informações, tem as informações mais completas. No caso, eu já fiz, então já coloquei de forma que ficaria o acervo correto para várias edições. E o que você vai fazer? Acrescentar as informações referentes à sua biblioteca, o número de chamada, o subcampo 590, para colocar a informação da edição do seu campus. Mas o novo acervo é quando não existe o livro. Mas os acervos de literatura, as informações foi disponibilizado naquele documento, dando as orientações. Foi compartilhado uma planilha para que vocês possam preencher quais são os acervos que precisam ser unificados também, porque são muitos acervos. É um trabalho infindável, praticamente. Então, a gente vai fazendo conforme a gente vai ter a comissão, vamos reunir para poder definir quais serão os primeiros passos. Mas aí também cabe aos colegas inserirem naquela planilha quais são os acervos que precisam ser unificados. E, enquanto eles não são unificados, eleger o acervo mais completo. Eu fiz algumas unificações, tanto para teste, tudo, e procurei usar os acervos que tinham mais exemplares cadastrados, para evitar, assim, a questão da etiqueta, né, que tem gente que se preocupa com a questão do número do acervo. Então, os exemplares que tinham mais exemplares naquele acervo, ele estava elegendo aquele e complementava as informações. Mas com vocês vai selecionar o acervo que está mais completo, inserir suas informações e daquela planilha, informar quais são os acervos para serem unificados para que a comissão realize esse trabalho. Então, não sei se... eu sei que é uma questão, mexe com todo mundo, mas é um trabalho, assim, aos poucos, né? E todo mundo tem que colaborar para que a gente veja os frutos desse trabalho, que a gente tem outras demandas, né, no campus também, e assim, é um trabalho que requer bastante atenção, porque além de unificar, as informações da edição têm que ser inseridas no campo 590. Então, não é só jogar um acervo no outro, tem que conferir as informações, colocar as informações que estão em um, mas não está em outro, incluindo a informação da edição. Mas aí cabe também às bibliotecas fazerem, assim, que já começar a fazer, já colocar essa informação no campo 590. Eu acho que foi um pouco repetitiva, mas é isso, gente. Bom, Dani, muito obrigada, viu, pelo seu trabalho, que foi um trabalho grande, né, que demandou muito tempo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo essas informações. Eu agradeço a todos que estão participando, né, desse trabalho. Eu espero que seja um complemento, né, porque às vezes a gente faz todos os dias, mas falta alguma coisa, né? Então, com essas informações que a Daniele trouxe, eu espero que tenha acrescentado mais. E vamos nos despedindo. Dani, quer se despedir? Eu agradeço a presença de todos, né, que
participaram, e se tiver alguma questão que vocês querem me passar, também estou aberta para respondê-lo. Eu vou entrar de férias semana que vem, então, se tiver alguma coisa, vai esperar um pouquinho para esses dias, mas se tiver alguma outra questão, dúvida de acervo, eu tenho encaminhado alguns e-mails também, né, perguntando algumas informações. Então, assim, vamos ter esse trabalho conjunto, né, para a gente deixar uma base mais consistente, e eu agradeço e conto com a colaboração de todo mundo. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais.